Ficaram julgando tanto as ações de Jesus, falaram, eu não consigo ver Deus nele. Não consigo ver o amor de Deus nele. Por quê? Porque ele está indo contra toda a nossa tradição. Ele está comendo com pecadores. Ele está comendo com publicanos. Esse cara não é da nossa lei, esse cara não é de Deus. Chegaram a essa conclusão. Jesus traz sempre o novo. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí. A mensagem de Jesus é nova. A mensagem dos fariseus era lei. A mensagem dos fariseus dizia o seguinte, presta atenção, não coma com pecadores. A mensagem dos fariseus dizia, não sente com os publicanos. A mensagem dos fariseus dizia, olha, não se aproxime de um leproso. A mensagem de Jesus é nova. Coma com o pecador. Coma com os pecadores. Se assente com os pecadores. Imagine se fosse no nosso tempo. Pastor Jacques está andando do lado de uma prostituta. Manchete de primeira página. Pastor Jackson caiu. Está andando do lado de uma prostituta. Estava lá naquela praça ali, Praça do Trabalhador, cheio de homossexual, e ele estava lá domingo à noite, depois do culto, conversando com os homossexuais. E aí? Manchete do outro dia, Facebook, Twitter, WhatsApp, ia ser um fermento violento. E aí cada um acrescenta de acordo com a sua visão. Ah, eu vi desse jeito. Não, estava de outro jeito. Não, estava assim, não, estava daquele outro jeito. E aí vira aquele fermento terrível. Imagine isso, traduz para o tempo de hoje. Era isso que estava acontecendo com Jesus. Houve uma murmuração generalizada. As redes sociais bombaram. O nome de Jesus explodiu, curtindo página, aquela coisa toda. Olha, você viu, ele caiu. Aquele que está falando que é o Messias. E só está começando o evangelho aqui, viu? Só o comecinho. Jesus já chegou de sola nos fariseus. Chegou de primeira nos fariseus. Está começando aqui o ministério de Jesus. Ele já chama para o time um publicano. Já chama para o time um pecador terrível. E a rede social bombou. WhatsApp, Twitter, não sei o que tem. E foi... Como é que é o seu vizinho lá do WhatsApp? E vai embora, é por aí o negócio. E só subir. Gente, você viu? Era desse jeito. Foi isso que aconteceu. Traduzindo para você entender. Entender o que aconteceu. Eu já contei essa experiência aqui. Nós estávamos lá no Alto Sertão Paraibano, pregando o evangelho, um grupo de evangelismo, seminarista, pastores, um monte de gente pregando o evangelho, a recuperação pregando também. E sábado de manhã, entregando folheto, convidando para o culto à noite, distribuindo folheto, aquela coisa toda, evangelismo de impacto. E de repente, um recuperando, está lá dentro de uma, vou falar o nome, de um prostíbulo. Obrigado, Adriano. Eu ia falar outro nome, mas dentro lá do prostíbulo. E tinha um recuperando, Marcão, lá dentro do prostíbulo. E eu estou andando na rua aqui, e ele começa a gritar, pastor, vem! Eu digo, meu Deus do céu, você já olha a luz vermelha, você fala, o que esse menino está fazendo aí dentro? Vem, pastor! Eu falei, gente do céu, deixa eu passar a batida aqui. E ele gritando e gritando, eu falei, tem que ir lá. O que foi, meu filho? As mulheres estavam lá de joelho, um recuperando. Um cara que um tempo atrás, estava envolvido com drogas, estava lá orando pelas prostitutas. Isso é novo ou não? Foi essa mensagem que Jesus veio trazer. Ainda bem que um gritou amém. Glória a Deus. É novo ou não é? É novo, amém. Glória a Deus. Isso é um testemunho. Para onde eu for, vou falar desse menino, desse testemunho. Porque eu não tinha a minha lei, a minha santidade, a minha pureza pastoral, ministerial, me impede de entrar num prostíbulo. Mas a simplicidade de um recuperando, que não conhece lei, que não conhece doutrina, que não conhece esse troço todo que colocaram sobre a igreja, desculpe a expressão, entrou e pregou. Eu não estou aqui para pregar o evangelho? Então eu entrei e preguei o evangelho. Menino, você é doido? Não, pastor, mas não é para pregar? Era, mas não era para pregar desse jeito. Mas eu tinha que pregar, porque a porta estava lá e eu preguei.
Nós preocupamos muito com a nossa imagem. Muito com a nossa imagem. Demais com a nossa imagem. Só que o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelo pecador, ele traz o novo, a mensagem nova. A mensagem dos fariseus era: não pregue, não coma com pecadores. A mensagem de Jesus era: coma com o pecador. Pregue para o pecador. Lá na sua escola, pregue para o pecador. Pastor, pregue para ele. Quando ele vier com uma palavra mundana sobre você, você já tem o evangelho na ponta da língua, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. Você não precisa falar do pecado do pecador. Você precisa falar do amor de Deus pela vida dele. Estava num debate com um colega essa semana, um pastor, e ele falando, falei: cara, deixa eu dizer uma coisa. Falar do pecado do pecador é muito fácil. Chutar cachorro morto é fácil. Falar do pecado do pecador é fácil. Nós precisamos ouvir do nosso pecado. Foi o que Jesus fez. A mensagem de Jesus não era dizendo para o publicano: você roubou os judeus, olha, você está cobrando muito caro, olha, você fez isso, você fez aquilo. Essa não foi a mensagem de Jesus para o publicano. A mensagem de Jesus para o publicano foi: Jesus ama você, Deus ama você, o Espírito de Deus quer habitar dentro de você. Essa foi a mensagem. A mensagem nossa, queridos, como igreja do Senhor, nesse tempo de tanta religiosidade, tem que ser o seguinte: Deus ama você, Jesus ama você, Jesus se importa com você. Não ficar apontando o dedo para a prostituta, para o homossexual, para o ladrão, para o traficante, para seja quem for. Não é isso. A mensagem que Deus nos chamou para pregar foi o seguinte: Deus ama você. Porque foi essa mensagem que me alcançou dentro de um presídio. Foi essa mensagem que me tirou lá do tráfico de drogas. Foi essa mensagem que não tentou colocar em mim uma roupagem religiosa. Foi a mensagem de que Deus me ama, de que Deus se importa comigo, de que Deus se preocupa comigo. Nós estamos tentando pegar o pecador e colocar dentro de uma estrutura. Não funciona, queridos. Não funciona. Nós precisamos ministrar o amor de Deus. Um pecador cheio do amor de Deus, ele quebra as estruturas, ele quebra a tradição, ele quebra os preconceitos, ele quebra tudo, porque ele está cheio do amor de Deus. Amém? Jesus, para explicar isso aqui para aqueles homens, ele usou deu quatro exemplos. Quatro exemplos. Abra comigo aí em Lucas 5, continuando a leitura, 5:31. Olha o primeiro exemplo que Jesus deu. Ele fala a respeito de médico, 31 e 32. Jesus disse o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A proposta nova que Jesus está trazendo para o doente é o seguinte: tem cura para o seu problema. Tem cura para você. Jesus não está colocando ali uma roupagem religiosa. Não está propondo, como os fariseus, uma roupagem religiosa. Jesus está propondo para o pecador o seguinte: tem cura. Para aquele que está doente, tem cura. Para aquele que está enfermo, tem cura. Para aquele que quer ser curado, tem cura. Para aquele que está lá no pecado, para aquele que está perdido, tem cura para ele. A resposta é Jesus. Jesus traz, olha, aqueles que não necessitam de médico, não reconhecem a cura, não é para eles. O evangelho novo, o evangelho da salvação, o evangelho do amor de Deus traz cura. Resolve o problema. A religiosidade nos coloca dentro de uma estrutura. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Antes eu achava que não podia pregar sem gravata. Era uma crise para mim, Marcão. Pregar sem gravata, eu achava que eu estava em pecado, sério. Eu estava em crise. Falei, gente, hoje eu estou mal arrumado para Dedéu, mas vamos melhorar, em nome de Jesus. Pregar sem gravata e sem paletó. Imagina o calor de Pernambuco, 40 graus na sombra, galinha andando com a asa aberta, e eu tendo que ir de paletó, gravata.
E eu colocava isso sobre os obreiros, sobre os outros. Você tem que fazer isso também. Por que você tem que fazer isso? Porque tem que fazer. Mas por que tem que fazer? Porque tem que fazer, porque a doutrina manda. Um dia, fui levar um amigo, pastor da Assembleia de Deus, num culto da Assembleia de Deus, numa cidade chamada Paulista, na Grande Recife. Eu tinha uma combizinha nova, 0 quilômetro, motor a diesel, um negócio, um espetáculo, uma Blazer. A Kombi era uma verdadeira Blazer. E fui lá com essa Kombi levar esse abençoado pastor num culto de Assembleia de Deus, culto de portas fechadas. Quem conhece a Assembleia de Deus sabe como é que é esse culto. Santa Ceia, todos os campos reunidos naquela congregação, fecha a porta, ali é ceia. E eu fui participar fui levar o pastor para esse culto. Como eu não sou da Assembleia de Deus, não sou da religião deles, entre aspas, fiquei do lado de fora. Aí eu falei, gente, é uma vergonha, um pastor do lado de fora de um culto de Santa Ceia. Deixa eu sentar no último banco. Arrumei um cantinho lá no último banco, pastor Luiz, e sentei. Lá no último banco, quietinho, na minha, despistado, calça jeans, camisa polo, tênis, que a marmota, você imagina, né? E de repente, o pastor presidente da Assembleia de Deus, daquele campo, eu fiquei sabendo que tem um pastor batista. Eu falei, gente do céu, eu já pensei assim, esse negócio é comigo. Tem um pastor batista que está no nosso meio. E eu quero, por favor, pastor Batista, fique em pé. Eu falei, meu nome não é Batista, né? Por favor, pastor Batista, fique em pé. E aí, o pastor Jackson, não sei o que tem. Eu achei até que eu chamava Batista. Eu falei, não é comigo o negócio. E chamou, fiquei em pé. Ele falou, por favor, pastor, vem para cá para o púlpito com a gente. Eu olhei, falei, mas fiz assim para ele, né, despistadamente. Por favor, pastor, assembleano é bicho bravo, né, Dinho? Bicho bravo. Ele falou uma vez, bigodão arrepiado, vem para cá. Eu falei, agora. Sim, senhor. Fiquei lá no púlpito, arrumei um cantinho no púlpito, lá assim, aquele monte de bigodudo, bravo, assembleano, tudo internado. E eu fiquei lá no cantinho, falei, gente do céu, hoje eles vão me crucificar. O pastor Batista, sem paletó, calça jeans, tênis, camisa polo, e sujo ainda, que estava já encerrando o expediente. Aí ele falou assim, pastor, lava a mão ali naquele tanquezinho ali e serve a ceia para os diáconos, tudo aí. O homem bravo demais. Eu, sim senhor, mas senhor, lava a mão ali e serve a ceia para os diáconos, tudo. Os diáconos tudo bigodudo, bravo. Falei, gente do céu, o que está acontecendo? Vamos lá. E eu tremendo, servi a ceia para os diáconos, tudo. Nordestino, caba macho, e eu, vamos lá. Vem para cá para o púlpito aqui. E eu do lado dele. Eu olhava para o homem, falei, gente do céu, a canela tremendo. Faz a oração da ceia aí. Eu fiquei, oração da ceia? Como é que é esse negócio de oração da ceia? Faz a oração. Eu, sim, senhor. Pois não, presidente. E fiz a oração, tremendo. Fui embora, ninguém, nem tinha para mim, nem Pai do Senhor me deu. Quase ficaram bravos comigo, fui embora. Passou-se um tempo, eu encontrei com esse homem. Pastor Jackson, que bom. Pastor Batista, não sei o que tem, que bom. Eu falei, não, pastor, aquele dia lá foi um desafio, né? Não, rapaz, não, meu filho. A gente tem que fazer esses negócios mesmo para quebrar os paradigmas, para quebrar as leis, para quebrar os preconceitos. Você é pastor também? Você é pastor também, seu pastor, e todo mundo não é pastor. E você veio, e eu fiz aquilo mesmo para quebrar a congregação. Eu falei, gente, esse homem é corajoso. Só que tinha que ser eu, né? Tinha que ser eu, né? O instrumento tinha que ser eu. Foi um desafio. Mas isso é novo. Falar isso na Assembleia de Deus, isso é novo. Um pastor batista de calça jeans, tênis e camisa polo, servindo ceia, né, Dinho? É um escândalo. Mas tem que quebrar a tradição. Talvez você, meu irmão, escute uma coisa. Talvez você vai fazer o papel que um dia eu fiz, de estar lá, ser o instrumento de Deus para quebrar uma tradição. Levi foi esse homem. Mateus foi esse homem. Mateus foi o cara que Jesus falou, olha, larga tudo e segue-me, você vai fazer parte do time. Talvez ele podia estar dizendo no coração dele assim, mas eu, publicano, pecador, fazer parte do colégio apostólico, andar com Jesus, o rabino, o mestre, o Senhor dos senhores, é você mesmo. É você mesmo que eu quero chamar. É você mesmo que eu quero estar perto. É você mesmo que eu quero que ande comigo. Muitas vezes que nós fazemos resistências, ficamos com medo do novo de Deus. Não quero me envolver com o ministério, não quero me envolver com a obra de Deus, não quero me envolver com as coisas de Deus, não quero me envolver com o ministério, sabe por quê? É muito. Jesus chamou você, Jesus escolheu você,
Jesus marcou você. Você é escolhido dele. Levi foi esse homem, chamado por Deus, escolhido por Deus para fazer a diferença. Imagine se Levi tivesse dito o seguinte: não vou não. Estou muito ocupado com o meu serviço. Estou muito ocupado com as minhas coisas. Não vou não. Esse homem que lá na frente teve o seu nome mudado para Mateus, ia perder a maior oportunidade da história da sua vida, de fazer parte da história da igreja, da mudança da igreja, de fazer parte do colégio apostólico. Deixa eu dizer uma coisa para você, no nome de Jesus. Deus escolheu você, não para colocar sobre você uma roupagem religiosa. Deus escolheu você, não para você ser mais um no meio da multidão. Deus escolheu você para andar com Ele. Amém? Posso ouvir um amém? Deus escolheu você não para andar colado numa religiosidade, para andar colado numa estrutura religiosa. Deus escolheu você para andar com Ele, para ir nos lugares, lá nos submundos com Ele. Quando você entra lá no seu trabalho, na sua escola, onde você vai, Ele está com você. Amém? O Espírito de Deus está com você. Há uma unção sobre a sua vida, a mesma unção que estava sobre Cristo. Como diz Isaías, Ele me ungiu para pregar boas novas, Ele me ungiu para curar, Ele me ungiu para colocar em liberdade os cativos. A mesma unção está sobre você. Amém, irmãos? Talvez você vai ser o cara que, para quebrar a tradição, talvez você vai ser aquela pessoa para orar por uma prostituta, para orar por um homossexual, para orar por um drogado, para orar pelo seu chefe. Orar pelo seu chefe. Ah, pastor, é impossível orar pelo meu chefe. Não é não. Não é. Não é. Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Amém? Não é impossível. Para Deus, diz a palavra, nada é impossível. Aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que necessita cura, você tem a resposta para ele. Amém? O primeiro exemplo que Jesus traz para esses homens, médico. Diga para o seu irmão aí, ó, você tem a unção de Deus na sua vida, para curar aquele que está enfermo na alma.